Oi, gente. Nessa videoaula a gente vai falar sobre um assunto bastante importante que precede duas leis do eletromagnetismo que costumam aparecer muito em questões de vestibular, seja ela do Enem, seja ela nos vestibulares que você venha prestar, porque essa é uma tendência nos vestibulares do Brasil inteiro, você falar sobre a indução eletromagnética nas suas provas. Então, esse assunto, se não entender o fluxo magnético, vai ficar difícil de entender os assuntos que virão, tá? Então tem que ficar bastante atento quanto a isso. Para a gente entender o conceito de fluxo magnético, a proposta é mais ou menos a seguinte. Aqui eu tenho a representação de um ímã em forma de barra. A gente sabe que as linhas de indução do ímã saem do polo norte e entram no polo sul, certo? Só que para fins didáticos, aquilo que eu quero representar, eu vou só desenhar as linhas saindo do polo norte, tá? Então vamos imaginar que aqui a gente tenha 3 linhas de indução saindo do polo norte. Repito, eu sei que essas linhas saem do polo norte, dão a volta e entram no polo sul. Mas entrando elas no polo sul não interessa, pelo menos para o propósito que eu quero nessa videoaula. Imagina que eu peguei um experimento mental, tá? Imagina que eu peguei um fio e entoretei ele até ficar no formato de um círculo, formando aquilo que a gente chama de espira circular. E imagina que eu peguei essa espira circular e coloquei aqui, ó, bem nessa posição, tá? Imagina que eu tenho em mãos uma máquina fotográfica que tem essa possibilidade de tirar fotos das linhas de indução, e aí nessa foto que eu poderia tirar, até mesmo acho que vocês conseguem perceber isso, destas 3 linhas de indução que eu estou representando, só essa estaria passando por dentro desta espira circular. É como se você tivesse esse círculo aqui e essa linha de indução aqui do meio eu conseguisse passar por dentro dela. As outras duas, elas vão divergir e não conseguem passar por dentro dessa espira. Agora, imagine por um momento que eu tenho aqui as mesmíssimas linhas de indução, o ímã na mesmíssima posição, e aí eu pego esta espira circular e aproximo deste ímã, coloco ela aqui, ó. Eu procurei representá-la do mesmo tamanho, talvez tenha ficado. Com esta espira, nesta nova posição, o que se percebe é que das 3 linhas que eu desenhei, todas elas estão passando por dentro desta espira circular. Então aqui, das 3 linhas, pelo fato da espira estar um pouco mais longe, das 3 linhas, só uma passa por dentro dela. Como nessa posição aqui, para cá, trazendo a espira mais para perto do ímã, aumentou o número de linhas de indução dentro dessa espira, nós dizemos que aqui o fluxo magnético dentro dela é maior. Em outras palavras, o fluxo magnético é uma grandeza que está associada à concentração de linhas de indução dentro de uma certa região do espaço. Aqui tem mais linhas passando por dentro desta espira circular do que aqui. Então nós dizemos que aqui, como o número de linhas que passam por dentro da mesma área é maior do que aqui, o fluxo magnético aqui é maior. Então essa é a nossa primeira tarefa, você colocar na sua cabeça que o fluxo magnético está associado à quantidade, à concentração de linhas de indução dentro de uma área do espaço. Quanto mais linhas houver, maior será a concentração, maior será o fluxo magnético. Tendo em vista esse entendimento sobre o conceito de fluxo magnético, agora a gente vai falar sobre os fatores que influenciam no fluxo magnético. Então, o que pode ser feito para aumentar ou até mesmo diminuir a intensidade do fluxo magnético? O primeiro deles. Veja só, imagine que eu troque esta espira aqui por uma espira maior. Pegue uma espirona, bem grande, assim, ó. Vocês concordam comigo que nessa situação, quanto maior for a espira, não há uma tendência maior de passar mais linhas por dentro dela? Se você tiver uma espira minúscula, a chance de passar muitas linhas por dentro dela é bem pequena. Quanto maior for o tamanho da espira,
maior a chance de passar mais linhas por dentro dela. Dentro desta espira aqui, das 3 linhas, passam apenas uma por dentro dela. Dentro dessa espira enorme aqui, passam mais linhas de indução. Se passa mais linha de indução, é porque o fluxo magnético é maior. Então, a área da espira é algo que precisa ser levado em consideração. Segundo fator, pensa comigo. Imagina que eu pego esse ímã aqui, ó, e troque por um ímã mais forte. O ímã mais forte produz um campo magnético mais forte. Quanto mais forte é o campo magnético, maior é o número de linhas de indução produzidas. Então, se eu pegar esse ímã e trocar por um ímã mais forte, ele vai produzir mais linhas de indução e, automaticamente, mais linhas de indução vão passar por dentro dessa mesma espira. Se mais linhas passam por dentro da espira, maior é o fluxo. Em outras palavras, a intensidade do campo magnético é algo que precisa ser levado em consideração também. Quanto mais forte é o campo magnético, mais linhas de indução, maior é o fluxo magnético. E o último dos fatores, que eu vou apenas colocar aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito disso, área da espira A, campo magnético B, a orientação da espira, que aqui vai ser representado pela letra θ. Esses são os 3 fatores que influenciam no fluxo magnético e eles podem ser reunidos em uma única equação que nos permite calcular o valor do fluxo magnético, que a gente representa pela letra grega φ, que é uma espécie de um zero cortado, riscado, em função desses 3 fatores. O fluxo magnético é igual a B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Então, eu disse que daqui a pouco eu vou explicar, tá, qual é o significado deste ângulo θ que eu registrei. Antes, eu preciso apenas colocar quais são as unidades utilizadas para se expressar o fluxo magnético. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Campo magnético é expresso em Tesla, a área é expressa em metro quadrado, o Tesla vezes metro quadrado poderia ser utilizado para expressar, só que ele é chamado de Weber. Essa aqui vai ser a nossa Weber, representado por WB. Essa aqui vai ser a nossa unidade SI para se expressar essa grandeza física. Cada Weber é o equivalente a 1 Tesla vezes metro quadrado. Tá? Mas essa aqui, o Weber, vai ser a nossa unidade oficial. Chegou um ponto importante agora, a gente revelar o significado dessa letra grega θ, que aqui aparece. Então, presta atenção. Eu vou primeiro colocar a definição para a gente depois definir bem direitinho o que significa. Tá? Este ângulo θ que aí aparece representa o ângulo formado entre o vetor campo magnético e um vetor perpendicular ao plano da espira. Então, agora prestem bastante atenção. Esta definição para este ângulo θ, agora a gente vai ver o que ele realmente significa, tá? Imagina que aqui, a capa dessa agenda aqui, seja uma espira retangular, e aí existe aqui um campo magnético e esse vetor normal, vetor perpendicular. Então, o que é esse vetor perpendicular ao plano da espira? É um vetor que forma com o plano da espira o ângulo de 90 graus. Então, este vetor em azul representa esse vetor perpendicular. Não tem um nome específico para ele, não. Eu chamo de vetor normal, mas não tem nome específico. E este vetor, este canetão preto aqui, representa o ângulo formado entre o campo... Esse vetor canetão preto representa o vetor campo magnético. Então imagine que no lugar onde eu estou aqui,
tem um campo magnético que forma um ângulo com o plano da espira, um ângulo de 30 graus. Qual que é a definição para este ângulo θ? Para colocar aqui e calcular o fluxo, é o ângulo entre o campo magnético e o vetor perpendicular ao plano da espira. Este campo magnético forma 30 graus com o plano da espira. E este vetor é perpendicular ao plano dela, ou seja, forma 90 graus. Pensa comigo, se o campo magnético forma 30 graus com o plano da espira, quantos graus ele forma com este outro vetor normal? 60, né? Que é o ângulo que falta para fechar 90 graus. Este ângulo de 60 graus, nessa situação, seria o ângulo utilizado aqui. Tá? Agora, imaginem que agora mudou a orientação do campo magnético aqui no local que eu estou, e aí este vetor campo magnético, representado pelo canetão preto, forme um ângulo de 70 graus com o plano da espira. Qual seria o ângulo que eu deveria utilizar aqui? 70 graus é o ângulo entre o campo magnético e o plano da espira. Mas eu preciso do ângulo entre o campo magnético e o vetor que é perpendicular ao plano dela. Então, se este campo magnético forma 70 graus com o plano da espira, vai formar 20 graus, que é o que falta para fechar 90, com este vetor normal, esse vetor perpendicular. Então, seria este 20 graus que eu utilizaria ali. Tudo bem? Agora, uma observação importante que precisa ser registrada aqui é o seguinte, ó. E se eu falar para vocês, ó, o campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Que ângulo você utilizaria aqui? Bastante tentador, né? Você usar o ângulo de 90 graus, porque falou em perpendicular, é 90 graus. Agora presta atenção. Aqui está o vetor azul, que é o vetor perpendicular ao plano da espira. E quando eu digo que o campo magnético é perpendicular ao plano da espira, ele tem que estar assim, né? Da mesma forma que este primeiro vetor. Então, se este vetor normal forma 90 graus com o plano da espira, e o campo magnético, nessa situação, estou dizendo que forma 90 graus com o plano da espira, qual é o ângulo entre estes dois? É zero. Desta forma, quando... Opa, vou usar o azul, ele está fraco aqui. Quando o campo magnético é perpendicular ao plano da espira, o ângulo que deve ser utilizado é um ângulo de 0 grau, e aí a gente sabe que cosseno de 0 grau vale 1, e aí se você colocar no lugar do cosseno o número 1, o fluxo magnético vai ser igual a B vezes A. Então, esta aqui, ó, é a fórmula que você usa, a fórmula mais curtinha, para calcular o fluxo magnético quando o campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Geralmente isso acontece, tá? Geralmente em problemas em que há necessidade de calcular o fluxo magnético, o campo magnético é perpendicular ao plano da espira. E aí você pode utilizar essa equação aqui. Beleza, moçada? Forte abraço para vocês. Sigam firmes e fortes nos estudos aí, viu?